Vai dar tudo certo, viu, meu irmão? Fala para quem está do teu lado, vai dar tudo certo. O Senhor está no barco, já deu tudo certo. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. Tenha certeza, Deus está no nosso barco. Amém, meu irmão? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, que dia gostoso, né? Eu amo dia friozinho assim, dia com chuva. É o dia assim que me deixa feliz, viu, Ed? Quando eu olho lá da minha janela, vejo assim um tempo meio nublado, então é melhor ainda. Mas tá bom, hoje tem sol, tá maravilhoso, né? Senão o povo vai brigar comigo, né? Irmãos, seguinte, nós vamos começar um novo devocional no próximo semestre, certo? Então, quem ainda não encomendou, eu precisaria que me desse o nome hoje, não precisa pagar hoje. É só me dar o nome mesmo, quem vai querer o devocional. Porque eu preciso amanhã, a Evelyn pediu para eu passar até amanhã para ela, as encomendas, nós já estamos lá com quase 55 já confirmados, né? Mas se você ainda não confirmou, eu vou passar a lista aí, e você coloca o seu nome, tá? Não precisa acertar hoje, é só mesmo para a gente saber quanto a gente vai encomendar. E os adolescentes, vou pedir para o Daniel, lá na aula, pega a lista de quem vai querer, para você poder me passar, os jovens lá, tá bom? Por favor. E aí a gente já resolve isso daí, segunda-feira eu já passo para a Evelyn, dia 1º de agosto nós já começamos um novo devocional. Vai ser um devocional baseado no livro de Tiago. Amém, meus irmãos? E hoje nós temos aí uma aula especial, né? Os jovens vão sair com o Daniel, é isso, Daniel? Então, os jovens e adolescentes podem sair com o Daniel. As crianças vão sair com a tia Soraya. Ah lá, pequena veia. Nós temos uma aluna aqui, ó, que não tá firme, né? E ela ajuda, viu, tia Soraya? Essa aluna aqui, ó. Menina aqui é bênção, viu? Eu comprei chocolate dela, preciso. Olha lá, cadê meus bombons? Ela está de férias, ela resolveu fazer algum dinheirinho. Ela fez brigadeiro. E mandou lá para mim se eu queria comprar. Que bonitinha. Ela me lembrou a Aninha, a minha filha, eu tenho 4, né? Então, estava lá, tinha mudado, estava todo mundo lá meio apertado lá em casa. Aí um dia eu chego lá em casa, tem uma mesinha na porta de casa, na calçada, uma placa lá escrita pela letrinha deles lá, R$ 1. E eles pegaram pão puma com presunto e queijo, fizeram na lancheteira e colocaram na venda. Meu Deus, já venderam tudo, né? Falei, mas ficou mais que R$ 1 esse lanche, minha filha. Mas, presunto e queijo, né? Falei, mas valeu a iniciativa, eu incentivei, que lindo, compramos, né? Os vizinhos compraram, mas eu acho lindo fazer essas coisas, né? Eles estão sendo treinados e abençoados aí. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós temos aí agora a aula com o pastor Josi, e a aula hoje é um tema muito interessante. A escola bíblica, a nossa intenção é que ela tenha um tema, né, para a gente saber sobre o que nós vamos estudar. E aí esse tema, quando a gente levanta um tema nessas aulas livres, é para que a gente aprenda e coloque em prática. Amém? Então é isso, abra o seu coração para o aprendizado, né, pastor? Em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar a lista aqui, você vai correndo, quem já pôs o nome não precisa pôr, tá? Ah, tá, obrigado. A paz do Senhor. Louvo a Deus pela tua vida, a vida de cada um que veio para esta escola bíblica dominical, porque a escola bíblica tem um objetivo, e eu tenho certeza que cada um de nós também temos um objetivo. Um de ensinar, o outro de aprender. E ensinando se aprende mais, né? Aprende bem mais. E esse aprendizado nosso, ele também tem um objetivo. E que objetivo seria esse? A gente vir numa escola bíblica, num domingo, friozinho, né, Rafa? Bem friozinho. E a gente deixa a cama, vem até para a oração, né? E isso não enfada, isso não cansa, né? Não traz peso, pelo contrário, traz alegria, traz prazer, né? Porque nós aprendemos a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que ela é viva, Efésios 4:12, Hebreus 4:12, diz que ela é viva e é eficaz, e ela penetra nas nossas vidas, a ponto de dividir alma
e espírito. Olha bem, né? Juntas e medulas. E também ela é apta para discernir a intenção do coração nosso. Olha que profundidade tem a palavra de Deus em nossas vidas. Agora, aqueles que não se empenham, aqueles que não pagam o preço, pastor, mas o preço Jesus já pagou. Claro, a nossa salvação está garantida, né? Essa daí é nossa, e ninguém toma, né? O inimigo, ele não pode tirar a nossa salvação, mas o que ocorre? Ele tenta, para ver se a gente entrega, né? Eu sempre falo aqui, ele não pode nos empurrar e derrubar a gente, mas ele pode pôr uma pedra, para ver se a gente está desatento, tropeça e cai. Essa pedra, ela pode ser chamada de pecado, né? De concupiscência. Ele tenta despertar em nossas vidas um desejo desordenado, que a Bíblia chama de concupiscência, para ver se nos domina, né? Adão, ou Eva, né, e depois Adão, eles caíram nessa tentação, né? Tinha uma ordem para eles, e ela não conseguiu segurar, né? Curiosidade, desejo, a concupiscência dos olhos, e ela então, a Bíblia diz que ela comeu e também deu para Adão, e aí surgiu o pecado. E daquele dia para cá, a luta contra o pecado, ela é muito grande, né? Porque além do inimigo, como eu já disse, tem a nossa carne. E eu não tenho dúvida de dizer, né, que é mais fácil vencer o inimigo do que a nossa carne, né? Porque para o nosso inimigo, Jesus o derrotou, né? Ali em Mateus 4, você vai ver que Jesus venceu as tentações, né, que o diabo achou que eram assim, as mais fáceis, né, de Jesus cair. Ele levou Jesus naquelas tentações, mas Jesus superou a todos, não só por ele, porque ele é Deus. Ali ele era homem, filho de Deus, mas era um ser humano como nós, e ele venceu, para que nós também pudéssemos vencer esse inimigo. E pelo fato de a gente estar aqui aprendendo a palavra de Deus, fortalece as nossas vidas, fortalece o nosso espírito, né? Para que nós possamos também vencer o inimigo, né? Vencer as tentações, as propósitas que ele muitas vezes traz aqui, ó, no meu e no seu ouvido, de uma maneira bem disfarçada, falando sempre na primeira pessoa, né? Aí ele chega no teu ouvido e fala, eu não vou conseguir. E você, eu acho que é mesmo, acho que eu não vou vencer. Porque ele falou, e falou como se fosse você falando. Olha como ele é cheio de artimanhas, né, para nos pegar, porque ele sabe que a nossa vitória, ela já está garantida. Ele sabe que o Senhor Jesus, através da sua palavra, também nos garante, né? Cada um de nós procuramos sempre nos empenhar naquilo que nós falamos. Quando eu prometo, eu procuro cumprir. Quando eu faço um voto, eu procuro cumprir. Porque a Bíblia diz que é melhor que não faça um voto, do que fazer um voto e não cumprir, né? Então você não é obrigado a fazer um voto, mas se você faz um voto, cumpra, né? Esse é o procedimento que devemos ter, né, para garantir a nossa palavra, porque um dia
no meio de trevas e águas, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele se movia ali, né, sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. Foi a palavra de Deus, que foi como um interruptor, que acende um holofote muito forte, para não ficar trevas em ambiente nenhum. E Deus disse: haja luz, e houve luz, e essa luz continua refletindo, e ela nunca vai se apagar, porque nós temos uma eternidade em nossa frente, né? Eu acho interessante que algumas pessoas falam: onde você vai passar a sua eternidade? Eternidade não passa. Nós vamos viver ela, né? Nós vamos viver ela não passa. Para onde for a pessoa, né, o seu espírito, seja para o lado com a presença de Deus, seja para um outro lado que não tem a presença de Deus, e esse lugar que não tem a presença de Deus é chamado de inferno, né? É o lugar que é o suplício dos mortos, né? É o lugar que não tem a presença de Deus. E por isso que Jesus Cristo pagou aquele preço tão alto, porque a Bíblia diz que Deus olhava para a terra e não via um justo sequer. E diz que foi até assim, ele se sentiu maravilhado. Mas de repente se levanta o Senhor Jesus, porque Deus pergunta: a quem enviarei? Jesus se levanta, acho que é Isaías 58. Jesus se levanta e fala: envia-me a mim, ó Pai. Envia-me a mim. Aí, em João 3,16, ele escreveu que Deus nos amou, amou o mundo. Querido, mundo é tudo aquilo que nos separa de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira, olhando ali, vendo tudo perdido. E o amor dele é tão grande que superou tudo aquilo. E ele então enviou Jesus, né? Sem ferir a nossa liberdade, sem ferir o nosso livre-arbítrio. Porque diz que todo aquele que nele crê, não vai para o inferno, mas tem a vida eterna. Então, para aqueles que nele crê, e nós temos a opção de acreditar ou não, né? Alguns também têm a opção de fingir, né? Passar alguma coisa assim como uma hipocrisia, né? Hipocrisia é um fingimento, é um ato como de um ator. Sabe, os atores e atrizes que eles vão viver uma personalidade, um personagem, e muitos se empenham tanto que parece que ele é aquilo que ele está mostrando ali, quer seja num filme, novelas, né? Da Globo eu não assisto, só vejo aquelas que é concernente à palavra do Senhor, né? Agora vai começar uma muito interessante, né? O Saulo, o apóstolo. E é muito bom se puder assistir, porque ela traz muita edificação, muito conhecimento, né? Para nossas vidas. Mas o melhor de tudo é a palavra de Deus, porque essa daqui não tem engano, essa aqui não tem nada que te afaste do Senhor, pelo contrário, né? Ela vai nos levando cada dia mais, porque a Bíblia diz que a vida nossa é como o amanhecer de um dia, né? Levanta ali umas 4 horas da manhã, está escuro, mas de repente, você olha para o lado do nascente do sol, e você vê que começa a surgir, né? Uma luzinha, ela vai raiando, ela vai subindo,
até ficar da maneira como está agora. E a nossa vida com Jesus, ela é assim. Nós vamos vivendo com Ele e a nossa vida vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Você vai se tornando luz na vida das pessoas que estão em trevas. Por isso que nós precisamos, como diz a palavra, seguir, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 14. Nós estaremos lendo, deixa eu ver aqui, Romanos 14, do versículo 13 em diante, diz assim. Antes, eu quero falar para você que eu busquei até um título, para esse estudo, e veio no meu coração, eu creio que foi da parte de Deus, que a responsabilidade, é pessoal, é de cada um. Responsabilidade para quê? Vamos dizer assim, para ir morar no céu, para viver essa vida com Jesus, Como eu já disse, o Senhor nos deu a liberdade de escolha, Ele nos deu o livre arbítrio. Então, nós podemos escolher o que nós queremos fazer e o que nós podemos rejeitar, selecionar aquilo que é bom, acolher e dispensar aquilo que é ruim, porque todos nós somos senhores do saber, e Deus, para que se tornasse melhor em nossas vidas, Ele nos deu o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta, ele sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, para que a gente venha mesmo a conhecer e ter esse conhecimento e essas revelações para edificar as nossas vidas. Volto a dizer o que eu já disse antes, o inimigo ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca. Ele não tem piedade, ele não tem compaixão. Ele veio para roubar, matar e destruir, e ele não se recusa de fazer isso. Se dermos oportunidade, ele faz mesmo. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância. Então, para nós, é Jesus. E diz assim, o texto, 14:10. Mas tu, eu disse que a responsabilidade é pessoal. E aqui no 10 diz assim, mas tu, eu vou começar do 7, desculpa. Diz assim, porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. 8. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor é que morremos. Sendo assim, que vivamos ou
quer vivamos, quer morramos, pertencendo ao Senhor. 9. Portanto, foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. 10. Mas tu, por que julga o teu irmão? E tu, igualmente, por que despreza o teu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz ao Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Sério, muito sério, né, essa passagem. Porque é comum, muitas vezes, se a gente não vigiarmos, e muito, a gente se pega cuidando mais da vida de uma pessoa do que da nossa. Mas Jesus já disse que um cego, ele não pode guiar outro cego, né? Eu não posso tirar um argueiro que está no olho do Maurim, se tem uma trava no meu. Então Jesus orientou: primeiro limpa, tira a trave do teu olho, para você poder ajudar o próximo. Isso daí é para a gente buscar uma capacitação no Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, né? Não tem como viver, caminhar nesse mundo aqui sozinhos. Olha só, nós reunidos aqui no nome de Jesus, né? É muito bom ficar em casa, ler a Bíblia, orar, é ótimo, mas juntos é melhor. É melhor, porque a palavra de Deus, ela age de uma maneira diversificada. O Espírito me revela uma coisa, revela outra para o Marcelo, revela outra para a Nilva, outro para você, para você, para você. Mas tudo dentro do mesmo assunto. E de repente, conversando com um de vocês, você fala: você viu, né? Aprendi tal coisa. Aí você fala: olha, e eu não tinha aprendido isso. Que bom, edificou a minha vida. Por isso, vem essa necessidade de a gente sempre buscar a Deus, sempre estar orando, não somente para o nosso bem, mas para que nós também sejamos luz na vida do nosso próximo. E na igreja é ótimo, é bom, mas nós nos deparamos com pessoas que não são do Senhor, confusas, desorientadas, cheias de perguntas, né? Buscando uma resposta, e muitas vezes é difícil de encontrar. Estava uma vez numa obra que eu tocava lá em cima no Estoril, estava construindo lá, uma casa grande, e passa um rapaz, bem jovem, e ele entrou na obra, foi lá onde eu estava, e tinha várias pessoas lá, eu achei bonito, e de repente ele começou a me questionar algumas coisas da palavra de Deus, da Bíblia, e eu fiquei olhando, falei: mas esse moço não me conhece, né? O porquê que ele está aqui? De repente eu entendi que podia ser um propósito de Deus, né? Que levou aquele rapaz para me fazer aquelas perguntas, para que eu, em nome de Jesus, pudesse esclarecê-lo, né? E ele se firmar com o Senhor, porque ele estava muito desorientado com relação à palavra, com relação à congregação, ele estava muito perturbado, vamos dizer. E ali eu me sentei, conversei bastante com ele, pude orientá-lo bem, né, porque Deus dá graça para a gente, né? E ali aquele rapaz saiu confiante, saiu contente, e disse: eu vou voltar para a igreja, né?
vou voltar para a igreja. E certamente ele voltou. Então, amados, a necessidade de a gente estar cuidando de nós mesmos, né? Como estamos fazendo, vindo na igreja, orando, lendo a palavra de Deus, meditando, para que, se tiver algum argueiro em nosso olho, o Espírito Santo de Deus tire, né? A vantagem de estarmos aqui aprendendo. A palavra faz isso em nossas vidas, né? Porque, como eu disse, ela é viva e eficaz. E ela estando em nós, seremos, sem dúvida nenhuma, um instrumento do Senhor, né? Na vida daqueles que tanto carecem. E também de uns para com os outros, como eu disse, né? Você pode ter recebido revelação, e pode receber revelação nessa aula, dessa palavra, que Deus não passou para mim, né? Aí que vem a multiforme sabedoria de Deus, para que conversando com um, o outro conversando com o outro, fala, olha que coisa linda, que coisa boa, né? E vai edificando uns aos outros. E quando diz que, aqui vai dizer, deixa eu ver se eu encontro aqui. Você faz um esboço, depois você nem sabe onde que é. Primeiro que, lá em Efésios 2:10, fala que nós não somos salvos por obras. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Mas é pela graça que nós vamos viver, e aí então nós vamos encontrar, como diz no texto, as boas obras que Deus já preparou de antemão para que nós possamos andar nelas, né? Então você vai fazer o bem, e devemos fazer, mas você vai com convicção, você vai com certeza, de que Deus está com você, e de que você está vivendo essa palavra, e Deus vai usar, como que a Marina sempre testifica, né, testemunha para nós, de clientes que vão na loja, né, vão com o intuito, claro, de comprar um material, que é um material para lazer, né, e quando chega lá, recebe uma palavra que transforma. Se o lazer dele ia ser bom, vai ser melhor. Se o trabalho era para ser bom, vai ser excelente, quando você dá a palavra do Senhor. E eu posso dizer também que foi nessa mesma obra que eu construía, que eu comecei a ser edificado pela palavra do Senhor. Tinha recebido a Jesus, eu e a minha casa, e de repente vem primeiro uma pessoa, que esse não veio para edificar, né? Ele veio para trazer dúvidas, né? E ele veio me falar exatamente sobre batismo. Ele é de uma seita, né? E se eu tivesse vacilado um pouquinho, ele teria me batizado lá na obra. Mas eu tinha certeza de que Deus já estava guiando a minha vida. Deus já estava me orientando, Deus já estava me conduzindo, né? E eu sabia que ia chegar a hora que eu ia ser batizado, convicto desse batismo. E o que ele representaria para mim. Então eu falei, obrigado, né? Vá em paz, mas eu já tenho aqui a palavra de Deus que está me orientando. Eu ainda não congregava, né? Falei, eu tenho a palavra de Deus aqui que está me orientando, e Deus já até me falou a respeito de como eu vou fazer, tá bom? Te agradeço, muito obrigado, e eu vou trabalhar agora, né? Então, amados, a gente vê
o quanto que é pessoal, a responsabilidade, o aprendizado e também o ensinar. Né? Só dá quem tem, só dá quem recebeu. Eu louvo a Deus pela Igreja Manancial de Sião, louvo a Deus pela escola bíblica, louvo a Deus pelos cultos, porque aqui nós não temos visto heresias, aqui nós não temos visto pessoas mercadejando a palavra de Deus. Né? Não é de se admirar que muitos, em muitos lugares, estão fazendo isso. Por quê? É um tanto sério que eu vou falar. Tem líderes que quando vê uma igreja bem lotada, né, eu falo com conhecimento, porque eu já vivi isso, numa igreja muito grande lá em São Paulo. E quando o líder vê uma igreja bem cheia, já sobe ao coração dele uma grande oportunidade de eu ter uma grande oferta para cá. Tanto é que nesse culto que eu fui lá em São Paulo, numa grande igreja, tiraram a oferta 2 vezes. Eu nunca tinha visto isso e nunca mais vi. Né? Se tirar a oferta 2 vezes numa igreja. Aí vem a preocupação, né? Essas pessoas entendem, sabem para onde estão indo, têm conhecimento do Deus que serve, né? Têm realmente aprendido o que é certo. Porque a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo, eu acho que é Hebreus 9, 27, for somente para as coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança em Cristo é para ter carro, ter dinheiro, ter casa, ter fama, né? Ter uma vida hiper confortável. Se a minha esperança em Cristo, se a minha fé em Deus for somente para isso, eu sou um dos mais infelizes. Porque Jesus disse, acho que é em Lucas 10, não me lembro o versículo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Por isso, ao vir ao templo, seja para um aprendizado, né, como numa escola bíblica, seja para uma edificação na palavra, como o culto da noite, né, nós temos que ter bem definido dentro de nós, né, eu estou procurando caminhar com Deus da melhor maneira, e por isso eu quero aprender mais, né? Porque, como eu disse, o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, né, o Espírito Santo de Deus, todas as coisas nos revela. É por isso que escreveu, que é dos Hebreus, Coríntios. Paulo escreve, olha, nem olhos ouviram, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós, mas o Espírito Santo nos revela isso, como está fazendo na tua vida agora. Vai nos revelando a palavra, vai nos trazendo conhecimento, vai nos mostrando, como Jesus disse, que nem só de pão vive o homem. Mateus 4, ele falou para Satanás na hora da tentação, manda essas pedras virar em pão, o diabo disse para Jesus.
E a resposta de Jesus foi: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, disso sim o homem viverá. Né? Então, queridos, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Né? Jesus disse em João 6,48: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. E essa fome, querido, é quando a gente não conhece, né? É também o desejo de conhecer mais, é também como se fosse uma fome, mas ela vai além. Aqueles que não conhecem, que têm, né? Aquele jovem entrou numa construção e foi perguntar a respeito da palavra, a respeito de uma igreja, de uma congregação, porque de uma certa forma ele estava confundido. Como eu disse, estava nessa igreja lá em São Paulo, e tinha os grandes homens e mulheres de Deus, todos sentados assim, né? Mas chega o pregador e diz assim, ele chama Morris Cerullo, né? Andou se envolvendo com algumas heresias por aí, mas aquele dia ele pregou muito bem a palavra de Deus. Ele falou assim: eu vim aqui com a intenção, eu me lembro eu acho que é Judas, né? O irmão de Jesus. Quando eu comecei a escrever essa carta, né, ele tinha alguma coisa na mente, no coração, mas de repente ele mudou de assunto. E ele passou a falar dos falsos profetas, que naquela época já estavam envolvidos, muitos já tinham entrado dentro da igreja primitiva, e ali desviando muitas pessoas do caminho. E ali eu pude ver que o foco muito era o dinheiro. Então ele disse: eu vim para falar, vamos dizer, de poder. Mas Morris Cerullo foi levado a pregar sobre amor. Deixa o poder de lado, deixa o dinheiro de lado, né? Porque muitas vezes é confundido o poder com uma posição financeira, né? O poder aquisitivo com o poder do Espírito Santo, né? Então, ele disse: eu vou falar sobre amor. Aqui eu vi, e olha que tinha os grandes homens e mulheres, cantores, né, de Deus, em cima daquele púlpito, né, cantando hino que são deles, e que nós cantamos até hoje. Porque eu tenho certeza que na hora que eles estavam lá meditando, o Espírito Santo deu aquelas letras para eles, né? Falou: mas Morris Cerullo viu tudo isso, pessoas orando em língua e tal. Falou: mas isso não é poder de Deus. E ele pedia perdão para o Steve Hernandes, né? Revelei. Ele pedia perdão. Então, pastor, isso não é poder de Deus. O poder de Deus, nós vamos ver ele se manifestar através do amor. Então, Morris Cerullo vai pregar sobre amor. Eu achei muito lindo, e eu fui muito abençoado naquela ministração, né? Não porque era Morris Cerullo, né? Como eu disse, depois ele tomou até algumas tangentes, né, erradas, mas ali ele pregou da parte do Senhor. E o que nos importa é isso, é aprender da parte do Senhor, porque não vai ficar dúvida
né? Não vai ficar questionamentos, como aquele jovem estava naquele dia, né? Porque o Espírito Santo, ele vai nos revelar a palavra, né? Que aqui diz, cada um veja como constrói. Isso que é importante. A Bíblia diz que uns constrói com mármore, né? Constrói com pedras preciosas, né? E outros constrói com palha, com feno, né? E está construindo sobre um fundamento. Aqui tem um fundamento embaixo dessa estrutura. E esse fundamento, é claro, sustenta de maneira garantida todo esse prédio. Então existe um fundamento. Paulo disse, não tem necessidade de eu lançar um outro fundamento, porque o fundamento ele já existe. E esse fundamento é Jesus Cristo. Agora cada um que vai construir nesse fundamento, nessa base, nesse alicerce, veja como constrói. Porque uns constroem com palha, como eu disse, com feno, constrói com pedras preciosas, com mármore. Aí o que vai acontecer? Vai chegar aquele dia, o grande dia, que vai bater um fogo sobre essas obras. E o que permanecer é o que vai estar valendo. Falou, então a obra de muitos vai se queimar, porém ele será salvo. Né? As obras não vão existir mais, queimou, acabou, apagou. Ele vai ser salvo como que? Por meio do fogo. Por meio do fogo. Então, quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, né? E nós vamos prestar conta, como está escrito aí no versículo 12, do capítulo 14, e desse modo cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E no versículo 11 é interessante que Deus diz que jurou por Ele mesmo. Jurou por Ele mesmo, olha só, que todo o joelho se dobrará diante dEle. Então, eu, você, nós vamos nos dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, vamos glorificá-lo, né? E aqui mostra que vai ser pessoalmente, né? Eu tenho a minha oportunidade, cada um de nós temos a nossa de chegar a Ele, se dobrar diante dEle, dizer que Ele é o Rei Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e apresentar, né? Aquilo que, as obras que nós fizemos para Ele. Um dia eu vi Thomas Dawson falando, eu já falei isso aqui, o que ele entendia, né? Thomas Dawson já faleceu, pastor americano, grandão, né? Bem do estilo americano. E ele falando, assim, como que, de uma maneira alegórica, do dia do julgamento. Né? Aí vai chegar um pastorzão, né? Que tenha aquela igreja lotada. Aí chega diante de Jesus, e Jesus pergunta assim, quem é você? E ele, como assim, quem sou eu? Eu sou fulano de tal, da igreja tal, com centenas e milhares de membros, e o Senhor está perguntando quem sou eu? Jesus fala assim, aquela família, assim, assim, que muitas vezes não tinha nem como ir na igreja, cadê ela? Cadê a fulano, cicrano? Cadê? Como que eu vou saber? No meio de uma igreja tão grande, não tem jeito, é impossível.
Tá bom, fica ali um pouquinho. Aí chega lá aquele pastor, de uma igreja lá, de uma periferia, cabecinha baixa, mãozinha para trás, nem ousa olhar para Jesus. E Jesus fala assim: quem é você? Ele fala: Senhor, eu sou pastor lá daquela igrejinha, assim, assim, tal, lá daquele bairro. Aí, Jesus pergunta: cadê a família tal? Ele fala: está aqui, ó. Cadê o fulano de tal? Está aqui. Era bem pequenininha, Senhor, mas todos que eu pastoreei, eu trouxe aqui, para a glória do teu nome. Então, amados, o bom é conhecer a palavra. O bom é você saber a importância de você cuidar de si mesmo, que aqui diz que nós vamos prestar conta. Não importa se você deu 1 milhão de esmola, ou se você deu 10 centavos. É como aquela viúva pobre. Os ricos chegavam lá e depositavam daquilo que estava sobrando, que era excesso. Que se ele tirasse 10%, não fazia diferença nenhuma, porque a riqueza era muito grande. Mas de repente chega uma viúva só com uma moedinha. Vamos trocar uns miúdos aqui. Vamos dizer que ela fez a compra da semana, ou da quinzena, ou do mês, pagou suas despesas, água, luz e etc. Mas, depois que ela fez tudo, só sobrou uma moedinha de R$1. Ela disse: essa daqui eu vou levar lá no gasofilácio. E a Bíblia diz que Jesus estava ali olhando exatamente para isso, para ver como que o povo contribuía, como que o povo dava ali seus dízimos e suas ofertas. E a hora que a viúva depositou aquela moedinha, né? Se o gasofilácio estiver meio vazio, aqui o povo é inteligente, né? Nossos líderes colocaram uma espuminha lá embaixo. Então, quando a gente, aqui dentro do gasofilácio, quando você joga uma moedinha, ela não vai fazer assim, né? Ela vai, né? E vamos dizer que é uma vergonha. Mesmo que a pessoa esteja fazendo de coração, o desejo do coração era de depositar muito mais, mas não dá, não deu. Mas Jesus disse: ela depositou mais do que todo mundo, né? Porque ela depositou aquilo que era para o seu gasto, para o seu sustento. Ela chegou e depositou aqui. E diante do assunto, do tema dessa aula, eu até coloquei que a responsabilidade é nossa, ela é pessoal. E cada um de nós vamos ver como que nós estamos construindo. O alicerce foi lançado, ele está pronto, e nós estamos construindo. Eu estou construindo, vocês estão construindo. Então vamos ver aquilo como nós estamos construindo. Às vezes a intenção do coração é de fazer um edifício de ouro, de pedra preciosa e etc. Mas é só a intenção do coração. Na prática, pode estar fazendo outra coisa. Pode estar construindo com palha. Aqui eu vejo poucos, mas no Paraná eu via muitos chalés e até casas, residências, que eram cobertas com sapé, né? Uma planta que dá muito nos lugares mais pantanosos. Ela é natural, ela nasce sozinha, né? Como também o arroz, batia-se, o arroz não era colhido em máquina, não conhecia máquina, então fazia um estaleiro e colocava uns panos embaixo e ao redor e batia o arroz ali. E com aquela palha, né, do pé do arroz, cobria casas.
né? E volta e meia a gente ficava sabendo, olha, a casa do fulano pegou fogo. Queimava mesmo, porque era muito fácil. Imagina num sol quente, no verão, né? E como que aquilo dali fica a ponto de incendiar sozinho. Então qualquer faísca leva, não dá tempo de fazer nada. Mas a Bíblia nos ensina a construir com ouro, com prata, com pedras preciosas. Mas pastor, é tudo muito caro, mas para nós é gratuito. Porque isso vai chegar para você através da tua fé, né? Não é que Deus vai te mandar algumas toneladas, claro, não estou falando para criança, né? Mas pelas atitudes, você vai receber do Senhor. Fez o bem? Ora, Jesus disse que isso vai ser acrescentado até 100 vezes mais, ainda aqui, né? Porque Ele está vendo, Ele está cuidando. E aqui mesmo em Romanos, eu acho que é no capítulo 12, não tenho muita certeza agora, diz, se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Se ele está mal vestido, veste ele, dá roupa para ele. A Bíblia fala, se você fizer isso, você vai estar pegando uma vasilha, uma assadeira, cheia de brasa quente, e vai estar colocando sobre a cabeça dele. Porque ele vai falar, poxa, eu fiz tanto mal para o Ruizão, olha o que o Ruizão está fazendo para mim. Ele está me abençoando, ele está me ajudando. Isso não vai parar de arder na mente dele. Então, quando você ajuda uma pessoa, mesmo que ela te fez mal, você vai estar causando esse efeito na vida dela. Como que amontoar brasas vivas, bem acesas, na cabeça dela. Aí sim você vai ter um retorno. Aí sim você vai receber bênçãos, né? Porque Jesus disse em Mateus 7,7, dai e dar-se-vos-á. Não pode ser revogada. Dai e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Porque todo o que pede, recebe. Né? E aquele que bate, abri-se-vos-á. E essa porta, ela é aberta pelo próprio Deus. É Deus que abre a porta para te abençoar, porque Ele está conhecendo o teu coração, está vendo a intenção do teu coração, mesmo que seja somente aquela moedinha, para Ele não importa. O importa é a maneira como nós estamos fazendo. Então, queridos, vamos ver como que nós estamos construindo. A minha obra, a tua obra, ela vai ser provada. Isso não é medo, né? Isso é ensino. Não importa como que eu construí até agora. 11:10, 7. O que importa é como que eu vou construir daqui para frente. Né? Daqui para frente. O pecado perdoado é um pecado esquecido. A Bíblia diz acho que é Isaías 58, que ele pega esse pecado e ele lança lá no fundo do abismo e nunca mais se lembra. O pecado que você cometeu, você se arrependeu, você pediu perdão, Deus não se lembra mais dele, você está perdoado. O teu escrito de dívida, oh glória a Deus, foi feito um X, foi cancelado, e você está sem dívida nenhuma diante do Senhor nosso Deus. Amém? Então, queridos, vamos entender que a responsabilidade é nossa, tá bom?
e vamos ver como que nós vamos caminhar a nossa jornada aqui nessa terra, né? Estamos caminhando, temos um trajeto, né? Sabe o atleta? Ele tem um ponto de partida, vai fazer o circuito, e aquele lugar que era o ponto de partida vai ser o ponto de chegada. Tem uma faixa colocada ali, para que na hora que ele chega, ele fala, esse completou a carreira, ele fez o que era para ser feito, ganhou um prêmio. A colocação não importa. O que importa é cumprir a jornada, né? O galardão, ele vai ser dado, a recompensa vai ser dada, a promessa vai ser cumprida, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Amém, meus amados? Então vamos caminhar, os dias que nós temos, caminhar na presença do Senhor nosso Deus, entendendo o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. A minha jornada não vai ser o Jura que vai correr ela. Não tem jeito. Tem que ser eu. Né? Ele não vai ganhar um prêmio para mim. Ele pode até me incentivar. Vocês lembram de uma Olimpíada, que eu acho que uma mulher não estava conseguindo correr, e ela estava ali parando já na beiradinha da pista, aí chega lá um outro atleta, segura na mão dela, e vai levando com ela, não importa se chegou no último, no penúltimo, lá com 20 minutos de atraso, o importante é que chegou, cumpriu, né? Esse que segura na mão, na nossa caminhada, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele deu a vida dele, para que nós possamos vencer a nossa jornada. Deus abençoe e guarde a tua vida, em nome de Jesus. Pastor Jefferson. Aleluia. Amém, né, meus irmãos? Você sabe que eu amei esse tema, porque às vezes é mais fácil olhar para o outro do que para a gente, às vezes, né? Porque quando a gente olha para nós, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Vai ter que corrigir, vai ter que ajustar. E aqui o Senhor está nos mostrando nesse versículo que nós vamos prestar conta individualmente. Eu não vou prestar de você. Né? Não adianta ficar olhando como a Marina está agindo. Não adianta. Porque ele vai chegar lá, o Senhor, você viu a Marina? Nós vamos falar, não, nós não vamos falar da Marina aqui. O dia que eu chegar com ele, nós vamos falar de você. Isso que é legal, né? Então mas é saudável isso que o pastor José falou, por quê? Quando eu cuido de mim, eu estou abençoando o outro. Porque aí o meu testemunho, e eu cuidando bem, eu andando bem, eu corrigindo o meu comportamento, eu acabo abençoando outras pessoas. É ou não é verdade? Anda com gente de fé para você ver. Na hora que você vê, a sua fé começa a aumentar. Não é verdade? Mas a pessoa nem está falando nada, mas só de você ver a fé dela. Então, cuida da sua fé, cuida do seu testemunho, cuida de como você tem cuidado lá da sua leitura, como você tem construído essas paredes que o pastor José falou. Eu vou prestar conta da minha construção, não vou prestar conta da sua, Salete. Não adianta chegar lá e falar, não, a parede da Salete, hein, Senhor? Você viu? Ele não vai. O trincado, nessa hora sou eu e o Senhor. Né? E é isso que é legal. Ontem eu fui tomar um café da tarde na casa da Patrícia, do seu Wilson, a Patrícia Luz, né? E eu saí de lá e eu falei para ela, além de eu sair um pouquinho mais gordo, porque ela fez cuscuz, eu estou saindo com mais fé. De ouvi-los, só da gente estar conversando ali. Foi tão gostoso de conversar com gente de fé, né? Ela falou, Gé, como que estão as vendas? Eu falei assim, está meio difícil. Ela falou, não fala mais isso. Você vai falar, lá em Provérbios fala que as palavras nossas são como semente e elas vão prosperar. Não fala mais que está difícil. Fala, olha, vai ficar bom. Começa a falar o que você quer. Ela falou, olha, eu corrigindo o pastor. Falei, eu sou gente, filho, eu preciso de orientação. Aqui você viu, olha, eu aprendi a sair de lá com mais fé. Daí nós oramos lá na hora que eu fui embora abençoado. Né? Você veja, ela não estava cuidando da minha vida, mas ela estava mostrando como ela cuida da dela. E aquilo me inspirou, e é assim a nossa vida. Né? Na hora que a gente chegar lá diante do Senhor, Senhor, eu tive uma caminhada ali assim, vou prestar conta de tudo aquilo. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé.
Hoje à noite nós temos o culto da família, é o primeiro culto do mês de julho, é isso, né? Nossa primícia de culto, né? É um culto evangelístico, o culto da noite sempre é para você trazer um visitante, a gente precisa resgatar isso, né? A escola bíblica é um culto para a gente, é como um discipulado, para aprendizado. O culto da noite é um culto para você trazer pessoas, o louvor tem uma outra proposta, o culto da noite. E o culto de quinta-feira está sendo assim, tremendo, né? Porque é um culto de fé mesmo, da gente colocar em prática a nossa fé. O culto da terça-feira à tarde é um culto de fé, onde é um culto de oração, onde a gente vai exercer tudo aquilo que nós aprendemos, nós vamos começar a colocar em prática. E nós temos aí a mesa do milagre. Acabamos de receber aqui o testemunho da Marina, então, se você está passando alguma situação aí, põe no papelzinho lá, põe em cima da mesa, nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Né? Eu tenho certeza, o Senhor tem ouvido a nossa oração, tá muito diferente. A pregação dessa quinta-feira foi assim, olha, o justo não vive pelo natural, o justo ele vive pela... Eu até pus minha camiseta aqui para falar isso hoje, ó. O justo vive... Camiseta by Lúcia, viu? Quem quiser comprar camiseta bonita, a Lúcia está vendendo. O justo vive pela fé. Então não adianta eu caminhar, querer assim, Senhor, tem que fazer. Não tenho, nossa caminhada é lá, ó, pela fé. Amém, meus irmãos? Pastor Rui, venha nos dar a bênção e que o nosso domingo seja muito abençoado, viu? Curta lá a sua família, eu vou no aniversário agora. Desculpa, mas vou no churrasco. Perdão, tá? Deus abençoe, viu? Amém. A paz, queridos. Um dia nós vamos estar lá, né? Prestar conta. Vai chegar a nossa vez. Pois não. Está perdoado. Tenho 3 kits de panqueca, que hoje né, as irmãs estão entregando a panqueca que elas venderam durante esses 2 meses, né? E rendeu lá 3 extras. Então tem um kit misto e tem 2 kits de carne. Então se você quiser comprar mais um kit, ou se você quiser comprar um kit, viu, Rafão? Tá lá, então é R$ 25 cada kit, tá bom? Temos lá então 3 kits sobrando lá. Amém. Um dia eu ouvi alguém dizendo assim, a respeito de julgamento, eu tenho tanto que acertar em mim, que eu não posso me tornar juiz de ninguém. Nós vamos prestar conta de nós mesmos. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra, Senhor, como foi dita aqui, ela é viva e eficaz. E nos ajude na nossa caminhada, Pai. Nós precisamos de Ti o tempo todo. E o Senhor é um Deus, ó Pai, que olha os nossos caminhos e o Senhor nos contempla com toda sorte de bênçãos. Obrigado, Espírito Santo. Continua a nos ensinar e nos abençoar. Queremos ser melhores para melhor te servir, Senhor. E dá a tua bênção para o teu povo. Pequeno manancial. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a presença e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos.